Bora, pessoal, continuar aqui com a nossa aula. Lembrando, pessoal, que no começo a gente fez um bom banho, a gente desembolou o cachorro e logo na sequência a gente iniciou o primeiro passo de uma boa tosa, que é o processo que a gente colocaria como marcação, é onde a gente vai reduzir todo aquele excesso de pelo que estava, atrapalhando o formato do cachorro, para então dar forma para ele. E esse processo de remoção com o adaptador e com a máquina, ele é muito simples de ser feito, mas algumas pessoas negligenciam muito a parte do acabamento. Por isso é importante que a gente passe a máquina várias e várias vezes na mesma posição, para que a gente consiga ter um bom acabamento, um bom resultado. Então depois você vai ter que ficar voltando fazer acabamento de novo. E aí é que nem trabalho burro, né? Que você vai ter que repetir uma coisa que você já poderia ter feito no passado. Então, questão de otimização de tempo, eu gosto muito de caprichar no acabamento utilizando ali em conjunto uma escova de pinos, que daí a escova de pinos vai levantando esse pelo e aí eu vou repassando novamente. Então, assim, a nossa tosa que a gente está fazendo aqui, ela é uma tosa mais comercial, ela não é necessariamente uma tosa hiper elaborada, ela é extremamente simples de ser feita, inclusive. Ela é mais voltada realmente para dar um aspecto fofo pro cachorro, um aspecto meio de ursinho, mas sem deixar o animal extremamente peludo. A gente vai dar maior ênfase pro trabalho nas patas do cachorro, por isso que a gente não vai nem passar adaptador na pata dele, porque a gente quer essa pata bem volumosa, a gente quer ela bem cheia, a gente quer dar um aspecto realmente bem de ursinho pro cachorro. Por isso, inclusive, a gente tosou o corpo mais curto, porque o proprietário gosta de utilizar roupa no cachorro. Então, se a parte do tronco, né, a parte do peito, a parte do dorso, tiver bem curta, ele pode utilizar a roupa tranquilamente, aí as patas ficam livres e, inclusive, esteticamente falando, eu acho muito bonito isso. É a única forma que eu falo assim. Pode pôr roupa no cachorro que não tem problema. Principalmente agora que esfriou, né? Então a gente tá numa época de inverno. Então é muito comum a gente começar a receber muitos cães com roupa. E o problema vem, né? Que são os cães extremamente embolados. Mas então esta aqui é um formato de tosa muito bonito. Eu particularmente gosto muito e acredito que dá para usar tranquilamente com roupa. Então as patas elas vão ficar bem cheias. Então a gente está fazendo um processo base dessa parte, né, de arredondamento da base da pata do cachorro, para então começar o processo de circular a pata. Então a gente não vai tesourando a pata totalmente, a gente vai arredondar primeiro as quatro patas, fazer as quatro bases primeiro, deixar bem arredondado, bem rente a patinha dele ali, raspando embaixo da pata, acertando bem em volta. Estou ali utilizando uma tesoura curva 7,5 de cabo de alumínio, que inclusive é uma tesoura bem leve. 7,5 não, pessoal, se eu não me engano o tamanho dela é 7, que é um pouquinho menor. As tesouras têm polegadas, tá? São por polegadas, né? Então tem 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 10. Só que daí são tamanhos muito grandes. Eu recomendo que o tamanho ideal para boa parte das pessoas, considerando que boa parte do público que trabalha com banho são mulheres, e as mulheres normalmente têm as mãos um pouquinho pequenas. Se tiver mulher aí com uma mão grandona, comenta aqui, né? Porque a gente sabe que tem uma mulher diferenciada, né? Mas boa parte das mulheres tem os dedos finos, a mão pequena, a mão um pouquinho mais delicada. Então é interessante que se você tem os dedos muito finos, você vai ter uma certa dificuldade para fazer a tesoura parar na sua mão. Por isso que eu recomendo fortemente que você utilize dedais, dedeiras. Pesquisa aí no Google que você vai saber exatamente o que que é dedeira para banhitosa. Ou você pode enrolar no seu dedo aquela fita crepe, sabe? Fita crepe, fita isolante não, aquela fita Veda Trap, não me recordo agora. Se alguém souber qual fita que eu tô falando, bota aqui nos comentários. Mas é aquele tipo de fita que você enrola no seu dedo, principalmente no seu polegar e no seu dedo anelar. Acho que é anelar que fala, o dedo do casamento ali, que é onde a gente faz o apoio. Ali você coloca nas articulações, que é onde a tesoura trava. Inclusive eu faço isso muito com profissionais iniciantes que estão começando a trabalhar com banho-tosa, né? Então é importante que a pessoa aprenda a segurar a tesoura de forma correta. Ah, Júnior, mas eu seguro de outro jeito. Não tem problema, você pode segurar com o pé se quiser. O importante é ter o resultado final, que é o que a gente vai ter aqui. Tem gente que pega de formas totalmente diferentes, né? Mas essa é a forma mais prática. Então você pode perceber que eu tô com o dedão em um lugar e o meu dedo anelarzinho ali, acho que é esse dedo. Gente, se eu tiver confundido, pelo amor de Deus, falem aqui pra mim, me ajudem.
Então eu gosto de utilizar assim a tesoura porque ela é mais segura, né, para trabalhar e sempre recomendo e oriento os meus alunos para que eles aprendam a apoiar a mão desse jeito porque fica muito mais fácil. Inclusive, antes mesmo da pessoa iniciar um processo de tosa em um cachorro, recomendo fortemente que ela aprenda a fazer uma coisinha chamada pompom. Se alguém aqui já fez um pompom, coloca aqui nos comentários, mas pompom é um fio de lã que a gente enrola todo ele, inclusive lá dentro da graduação Groomer de Valor, que é a nossa escola de banho e tosa online. Tem uma aula lá onde a gente ensina como que faz esse pompom para quem não tem cachorro para poder tosar. É como se fosse um dog model, né? Um cachorrinho modelo ali para você poder tosar, que é inanimado, porque o cachorro às vezes ele mexe, o cachorro às vezes morde, o cachorro às vezes caga, ou às vezes você faz cagada no cachorro, e aí você tem que se explicar pro dono, né? Explicar o que aconteceu e tal, e é muito constrangedor. Por isso que eu recomendo fortemente que antes de você iniciar o processo de tosar um cachorro, tose uma coisa inanimada. Então o dog model, né, ou o pompom, são muito eficientes para poder fazer esse trabalho, tá? Porque nele você vai lidar exatamente com essa textura que você está vendo ali agora neste momento, que é esse pelo um pouco mais volumoso, mais armado, e isso ajuda muito o processo da pessoa que está iniciando, até mesmo se for porventura um profissional que já está há um bom tempo e tem pouca técnica com tesoura e quer melhorar ou desenvolver a sua técnica. Então é importante ele ter algo que ele possa cortar que não se mexa tanto, porque você precisa treinar em um cachorro quieto. Depois que você aprende o formato, o jeito, a forma que segura e tudo mais, e aí você começa a somar isso com técnicas de contenção, que são coisas separadas. Fazer uma tosa e conter um cachorro são coisas distintas. Fazer uma tosa e um cachorro que precisa de contenção é uma terceira parte onde você funde esses dois conhecimentos. Então é importante que você aprenda primeiramente a técnica, o formato, o padrão. Depois você vai para a parte de manuseio do cão, que daí é uma outra coisa, que é uma coisinha um pouquinho mais séria, tá bom? Nesse caso aqui, nosso modelinho colaborou muito, ele é muito queridinho. Inclusive, ele tá com um problemão. Gente do céu, eu quase cancelei a gravação desse material porque eu fiquei meio assim, será que eu mostro isso pro pessoal? Será que o pessoal não vai se incomodar com isso? Talvez eu não tenha reparado, mas ele tá com um problema no ânus. Sabe o que é ânus? Ele tá com problema no ânus. E ele tem um problema que é muito comum que acontece dentro do banho tosa em muitos cães, que é problema de glândula. Então, a glândula são duas bolsinhas que ficam ao lado do ânus do cachorro, né? Que elas produzem um líquido e esse líquido serve para lubrificar as fezes do animal, para que as fezes saiam, né, do tobinho ali do cachorro. Ai, meu Deus, que assunto nojento, mas eu vou explicar porque é a vida, né? Você vai passar muito por isso. Inclusive, se você já passou por uma situação como essa, bota aqui nos comentários para que as outras pessoas vejam que não é uma coisa muito incomum. Mas ele tá com problema de glândula, a glândula dele tá inflamada e ela tá vazando. E esse processo ele é muito complexo porque precisa de um médico veterinário. Então assim, o dono vai levar o cachorro no veterinário, só que primeiro ele pediu para fazer uma limpeza ali, né, dar um banho no cachorro. E a gente está fazendo esse procedimento, né? Ele solicitou que a gente espremesse a glândula, só que a gente não faz isso dentro do banho tosa, principalmente quando o cão está com o ânus nesse ponto ali que é inflamado. No caso dele, inflamou. E aí vai precisar, né, ir para o médico veterinário fazer um processo de drenagem, que é feito lá no consultório veterinário que faz isso. E boa parte dos problemas que acontecem na glândula é por conta de você ficar apertando isso no banho tosa sem necessidade. Às vezes o próprio banho e tosa causa esse problema no animal, tá bom? Quando fica apertando isso. Ainda é uma cultura, né? Ainda tem muitas pessoas que acreditam que precisa fazer esse processo de espremer a glândula do cachorro. Porque algumas pessoas se incomodam, né? Porque tem cães que às vezes soltam durante o procedimento. Mas lembrando que glândula, quando o animal libera ela dentro do banho e tosa, é porque ele está possivelmente, ou, né, alego aqui eu, que 90% dos casos que um cão solta a glândula dentro do banho e tosa é por estresse. Né? Ele deve estar com muito medo do barulho, às vezes o processo de contenção com ele está sendo muito rígido, muito ríspido, às vezes o profissional está estressado e o animal se sente muito acuado, então ele libera essa glândula como um mecanismo de defesa. Né? Então ele faz isso para afastar o predador. Quem é o predador? O tosador, o banhista, né? A pessoa que está ali lidando com ele. E quando ele libera isso, ele quer afastamento. E aí é o que acontece, algumas pessoas não conseguem interpretar isso, acham que é culpa do animal, que o animal é porco, enfim, né? Tem doido pra tudo. Mas é uma situação muito complicada dentro do banho tosa, tá? Então recomendo que você não mexa com isso.
se você não for um veterinário. É claro, né? Sempre caminhe isso para o médico veterinário. Ajuda o colega veterinário a ter serviço para fazer, direciona para ele. É menos problema para você, isso é um problema de saúde. O animal fica com esse problema muito sério. Então não mexa com isso. Evite, encaminhe para o médico veterinário, que você vai ter menos dor de cabeça. Agora, bora para a próxima aula, beleza? Que tal?